A graça e a paz para todos. Convido os irmãos para meditarmos juntamente no capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas, versículos 16 ao 30, que diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, encheram-se de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Meus irmãos, em todos os lugares que Jesus andava, ele fazia grandes maravilhas. Ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos, dava vista aos cegos, os mudos falavam, os paralíticos andavam e os mortos ressuscitavam. Mas naquela cidade onde Jesus fora criado, não foi permitido lhe fazer os sinais e maravilhas que ele fazia por onde ele andava. Por isso Jesus se referiu a 2 situações ocorridas lá no Antigo Testamento. Primeiro foi a multiplicação do azeite da botija e da farinha da panela, que uma viúva tinha para se alimentar apenas uma vez, num período de seca que duraria 3 anos e 6 meses, conforme lemos em 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 ao 16, que diz: E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze para mim um bolo pequeno, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. A segunda referência que Jesus fez foi a Naamã, oficial do exército do rei da Síria, que era leproso, e sendo orientado pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, foi purificado após obedecer à orientação do profeta. Meus irmãos, momentos difíceis na vida todos nós enfrentamos, um de uma forma, outro de outra maneira, mas precisamos depositar em Deus toda a nossa inteira confiança, pois o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco agora. Só não podemos rejeitar a sua graça e a sua bondade e a sua compaixão. Os nazarenos tinham toda a oportunidade de serem abençoados pelo Filho de Deus. Eles tinham a oportunidade de serem curados. Tinham a oportunidade de serem libertos de todos os males.
mas rejeitaram, expulsaram Jesus de sua cidade. É este o motivo pelo qual a humanidade paga um preço muito alto devido à rejeição e expulsão a Jesus Cristo em seus corações. Vivemos num mundo onde a fama, o dinheiro e o poder só causam destruição, guerras e aumenta o ódio entre as pessoas de forma assustadora, trazendo prejuízos sociais gigantescos que seriam evitados se vivêssemos o amor de Cristo, o qual deu sua vida por nós. Certa vez eu fui indagado por que tantas pessoas passam pela vida, vão embora e nunca experimentam a transformação através do Evangelho de Cristo. E eu respondi que, na parábola de Jesus sobre o trigo e o joio, quando os anjos quiseram arrancar o joio e deixar só o trigo, o Senhor diz: deixai crescer juntos, porque se arrancar o joio, arranca-se também o trigo. No tempo da colheita haverá a devida separação entre o trigo e o joio. Trago para nossa meditação, neste contexto, Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse dia chegará. A Bíblia chama esse dia de o juízo final. Os justos, segundo a Bíblia, ressuscitarão para a glória eterna, mas os ímpios ressuscitarão para o sofrimento eterno. Mas Deus dá a oportunidade para o homem se reconciliar com Ele, enquanto estiver com vida, pois depois da morte, a alma do ser humano será conduzida ao julgamento de Deus. Somos perfeitos? Não somos. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Por isso, Jesus Cristo deu sua vida por nós, para que pudéssemos ser libertos de todo o fardo pesado e termos uma nova vida na presença de Deus, conforme ele diz em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos ouvintes, o propósito de Deus é que todos reconheçam os seus pecados e se convertam a Jesus Cristo de todo o seu coração. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João curaram um paralítico e perguntaram em nome de quem eles faziam aquele milagre. E quando Pedro começou a pregar, cheio do Espírito Santo, e a dizer que Jesus Cristo cura, salva e liberta, quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo e ao seu Evangelho, e a partir dali a mensagem do Evangelho foi propagada ao mundo todo, chegando até nós, dando-nos a oportunidade de fazermos como os cristãos primitivos fizeram. E assim possamos ter uma vida transformada, restaurada, libertados das nossas culpas através do sangue de Cristo vertido na cruz. Encerro esta reflexão com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10 ao 12, que diz: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus continue abençoando a todos.